Mas enfim, pessoal, vamos aqui para o Piauí. Nosso Piauí aqui, nos últimos dias, registrou quase 8.000 focos de incêndio só neste ano. E o pior, 90% desses incêndios são de origem humana. É como eu sempre falo aqui, o Piauí, recentemente, eu vou trazer aqui para nossa cidade, porque a gente é barrense, né? A gente é daqui. Nesses últimos dias, a cidade de Barra registrou vários focos de incêndio. E a gente muitas das vezes só tem o GAV, né? Porque o corpo de bombeiro não é daqui da cidade, né? Se eu não me engano é de Esperantina. E ele tem que se deslocar, né, para atender as ocorrências aqui de Barras, da região, né, das cidades vizinhas. E a gente só tem um GAV, né? O GAV, com toda a luta, toda a dificuldade, com todas as limitações que eles têm, bastante limitações, porque eles fazem um ótimo trabalho, um trabalho voluntário, e eles não têm toda essa estrutura para combater esses incêndios de grandes proporções, né? Alguns deles, inclusive aquele incêndio que teve no residencial Morada de Barras, as pessoas estavam reclamando, perguntando cadê o GAV, cadê o GAV, mas o GAV, né, o próprio GAV acabou lançando uma nota no seu Instagram dizendo que não tinha condições para combater um incêndio daquelas proporções, um incêndio muito grande. Por quê? Porque ainda assim são uma equipe de brigadistas que tem limitações, porque o trabalho é voluntário, né? Poderia ter muita ajuda do poder municipal, do poder estadual, mas infelizmente os mesmos são, nessas horas, não são vistos, né, diante do poder público, né? O que mais fala nesses últimos dias aqui, principalmente na Câmara Municipal, essa segunda-feira agora, ontem, só o que foi falado foi do GAV. O GAV isso, o GAV aquilo, mas foi porque o GAV acabou repercutindo na imprensa estadual. Eles deram entrevistas, né, para televisão, né, televisão aqui do estado, para rádios aqui do estado. E agora, porque foi visto um pouco, né, os vereadores, de certa forma, eu penso assim, querem fazer média. Porque faz tempo que o GAV é daqui de Barras, faz tempo que o GAV é GAV, e muitos deles estavam um pouco se lixando para o GAV. Não ajudavam em nada, nem cobravam nada, porque a gente sabe, né, que é um trabalho voluntário, mas daria para fazer alguma coisa, ainda mais sendo vereador, porque vereador a gente sabe que é para fiscalizar o prefeito. Já que não está fiscalizando o prefeito, falar com o prefeito, o prefeito não consegue, fala com o deputado do prefeito, para fazer alguma coisa pelo pessoal do GAV, porque o pessoal do GAV são guerreiros, e a maioria deles são mulheres, e que entra no fogo, sai do fogo, combate o incêndio, e muitas das vezes com aquelas bombas costal, de colocar veneno em mato, e eles vão apagando. Eles têm um reservatório, se não me engano, de 1.000 litros, e eles carregam numa van. Eles não têm um carro aberto para colocar o reservatório, né? Infelizmente, muitas das vezes eles não são vistos, né, ao poder municipal, ao poder público, né? O Marcos André falou aqui que a prefeitura tem um caminhão-pipa, né? Eu não sei se eles ajudaram alguma vez, se cederam, mas era bom que o próprio GAV tivesse o seu próprio caminhão-pipa, né? Porque eles precisam diariamente. Eu estava falando mais cedo, agora pela manhã, com a voluntária do GAV, né? Adelina, né? Eles falaram que esses últimos dias agora fica até um pouco complicado deles atenderem as pessoas, né? Porque todos os dias tem incêndios e eles todos os dias estão combatendo incêndio, né? Se eles tivessem um caminhão-pipa, eles todos os dias estariam combatendo incêndio, mas de certa forma ia ter uma certa facilidade e segurança, porque é perigoso combater incêndios
e na maioria incêndios de grandes proporções. Pessoal, mas vamos aqui na reportagem aqui do Cidade Verde, que diz assim: o Piauí registrou 7.982 focos de incêndio em 2025, segundo o dado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP, compilados pela Confederação Nacional dos Municípios, né, a CNM. O estado ocupa a 6ª posição no ranking nacional de queimadas. Na última década, o Corpo de Bombeiro admite que o volume de ocorrências tem pressionado as equipes e destaca que a maioria dos incêndios é provocado pela ação humana. É como se fala aqui, né? Às vezes eu falo muito aqui que às vezes é causado pela ação humana. Às vezes a pessoa está fumando ali cigarro na PI, né, nas estradas, e acaba jogando ali a bituca do cigarro e acaba criando um incêndio ali. Às vezes é a dona de casa, o dono de casa, que demora um pouco para o caminhão do lixo passar e não quer ficar com o lixo de casa e acaba queimando ali nas imediações, nas vegetações, e a gente está no tempo seco, né? E acaba causando esses incêndios de grandes proporções que acabam prejudicando famílias, que acabam prejudicando o próprio ambiente, pessoas que têm idosos em casa, pessoas com problemas respiratórios, crianças, né? Isso tudo é falta de conscientização, né? Diz assim: o comandante operacional do Corpo de Bombeiro do Piauí, o coronel Edígio Leite, afirmou em entrevista, né, ao Cidade Verde que o cenário era esperado, especialmente entre os meses de julho e dezembro, período considerado mais crítico dos anos. Abre aspas, as altas temperaturas e as baixas umidades justificam a facilidade da propagação do fogo, mas o início continua sendo o comportamento humano. Ainda temos o hábito de usar fogo para limpar áreas e renovação de pastagem. Isso precisa mudar, ressaltou o coronel, né? Então, diz assim: a atuação sobrecarregada. De acordo com Edígio Leite, mesmo com novos equipamentos e viaturas, o Corpo de Bombeiro não consegue atender todas as ocorrências simultaneamente, já que os incêndios costumam se encerrar nos mesmos horários e região. Realmente, todo dia a gente vê. É difícil a gente ver o incêndio pela manhã, você já reparou? Mas depois do meio-dia, pode esperar. Você pode olhar para qualquer lugar de Barras, você vai ver fumaça. E tudo isso às vezes é causado pela ação humana. Então é um problema, não é um problema político, digamos assim. Claro, o poder municipal pode ajudar, né? Como eu falei, estruturando o GAV. É um trabalho voluntário, eles não são remunerados, eles não são pagos para isso. Mas não é porque é voluntário que eles não possam ser ajudados. Inclusive eles pedem ajuda. Então o poder municipal poderia muito bem ajudar. Mas voltando aqui, não é um problema político. É um problema no como um todo, porque a maioria dos incêndios é causado pela ação humana. Então, as pessoas têm que se conscientizar, as pessoas têm que rever os seus hábitos, as atitudes que acabam colaborando para esses incêndios aqui no nosso município, aqui no nosso estado, né? Infelizmente, né? Mas